Já que não dá para eliminar a dependência emocional e a dependência financeira de uma vez por todas, então eu te convido a construir a sua autonomia enquanto você aprende a lidar com essas dependências, essas inseguranças. Você topa? Então vem comigo. Deusa, hoje o assunto do vídeo vai ser assim, aparentemente básico. Vamos falar sobre a raiva, mas sobre como isso pode atrapalhar, assim, grandemente a sua vida. E aí talvez agora a senhorita esteja pensando, Mas realmente, porque você ter raiva é muito ruim, não pode, é feio. Ai, raiva causa transtornos na nossa vida. não, segura aí, segura, porque não é exatamente verdade tudo isso. Bom, vamos lá. Dentro da construção social, existem várias formas de controlar a humanidade. Então, existem várias formas de controlar as mulheres, né? E uma das formas que foi colocado nessa construção social é que a mulher, ela tem que ser boazinha, ela tem que ser feminina, ela tem que ser delicada, não é mesmo? Ela tem que ser sempre muito bem comportada, ter sutileza no seu movimento, né? Ter sutileza na sua fala, ter uma fala doce, uma fala amorosa. Isso é uma construção social da mulher. E isso impacta diretamente no quê? Nas nossas emoções. Exatamente. Sabe por quê? Porque emoções são primitivas. Elas nascem com a gente. Faz parte da humanidade. Faz parte do pacote de você ser um ser humano. Então não tem como eliminarmos certas emoções. Porém, devido a toda essa construção de que quanto mais boazinha você for, quanto mais doce, quanto mais sutil, quanto mais suave você for, mais você vai ser amada, mais você vai ser benquista, mais você vai ser desejada. Logo, a mulher entende de forma consciente, mas muitas vezes, na verdade, de forma inconsciente, que se ela for brava, se ela falar palavrão, se ela for muito dura nas suas palavras, se ela for muito desajeitada, espalhafatosa, se ela sentir raiva, se ela for muito raivosa, né? Ela não vai ser amada, não vai ser benquista, não vai ser desejada. Portanto, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de pertencimento, a mulher, não todas, obviamente nós nunca vamos poder generalizar, mas a mulher tem em si, incutido no seu inconsciente, de que ela não pode sentir raiva, de que ela não pode esbravejar, de que ela não pode ter essas emoções e esses sentimentos ruins, porque obviamente vai torná-la uma pessoa desprezível, uma mulher para não ser amada, uma mulher para não ser desejada. E isso impacta no quê? Impacta que muitas mulheres em pleno século XXI, ano de 2025, elas ainda sufocam violentamente certas emoções. E uma delas é a raiva. Muitas mulheres, quando chegam para mim, quando sentam na minha frente ou estão à minha frente na tela do computador, do celular, elas começam a se desconstruir, a se despir. E uma das coisas que vem é exatamente isso. Márcia, eu não posso sentir raiva. Eu não me permito, porque se eu sentir raiva, se eu sentir fúria, eu vou deixar de ser uma pessoa honesta, eu vou deixar de ser uma pessoa boa, eu vou deixar de ser uma mulher que é amada, eu vou deixar de ser uma mulher que pode ser desejada. Eu vou deixar de ser uma mulher, uma pessoa que vai ser benquista,
nos grupos, na sociedade, para um relacionamento amoroso, enfim, se encaixa para tudo, tá? Todo esse nosso comportamento não é só sobre a nossa tentativa de ter um relacionamento amoroso. Não! É termos amigos, é sentir que pertencemos à nossa família, sentir que não estamos decepcionando nosso pai, nossa mãe, nossos avós ou pessoas mais velhas que são referências para nós. Então, assim, nunca limite uma situação para uma área específica da vida, tá? Porque isso engloba todas as áreas. O nosso comportamento é sobre tudo, é sobre a nossa vida, tá? Então, quando a gente vive no meio dessa construção do feminino, a gente se limita, a gente se poda, a gente se reprime por conta própria. Nem precisamos, escuta isso, nós não precisamos de algozes externos, né? De ter um algoz externo para reprimir a gente. Tem situações que nós mesmas somos os nossos algozes, que nós mesmas nos reprimimos. Por quê? Pelo medo inconsciente de não sermos aceitas, de não sermos amadas, de não termos dignidade, né? Para ser uma mulher, para casar, por exemplo. Sim. Ai, Márcia, para de besteira. Estamos em pleno século XXI, ano de 2025. E as mulheres ainda pensam assim? Sim. Muitas, inclusive, pensam assim. Muitas se comportam assim. Por isso que essa semana eu postei um videozinho falando sobre o perigo da autossabotagem. Que não é tão simples assim, não é uma questão de 21 dias, não é uma mesa radiônica, a qual você não faz nenhuma ação propriamente dita, dia após dia, que vai mudar o seu padrão, o seu comportamento, o seu padrão de pensamento. É uma conquista e um exercício diário e que às vezes levam meses para ser construído algo saudável para o seu comportamento e o seu padrão de pensamento. Levam meses para você desconstruir padrões nocivos, padrões maléficos, padrões que limitam a senhorita. Então, me responda uma coisa: o quanto você reprime a sua raiva? Como que você lida com esse sentimento tão humano, mas tão desprezado pela humanidade, ou melhor, pela classe feminina, de forma geral? Como que você define a raiva? Como que você enxerga a raiva? Responde aqui para mim nos comentários e o próximo vídeo eu vou trazer falando especificamente sobre a raiva. O que essa emoção pode trazer pra gente de bom? Realmente ela é boa? Como que a gente pode lidar com ela? Tá bom? Mas isso no próximo vídeo, porque já ficou muito longo esse daqui. Um beijo, deusa!